Direito dos advogados, inviolabilidade do local de trabalho. Pois bem, quando a gente fala sobre direito dos advogados, a gente logo lembra do artigo 7º do Estatuto da OAB, um artigo de suma importância para a sua prova que você deve lê-lo por completo. Mas tem um dos direitos ali que devemos destacar neste momento. É a inviolabilidade do local de trabalho. Sim, o local de trabalho do advogado, ele é inviolável. Ele está protegido, o local de trabalho do advogado. E quando eu falo numa inviolabilidade, você pode me questionar, mas Priscila, qual que é a finalidade, não é, dessa inviolabilidade do local de trabalho do advogado? Pois bem, essa inviolabilidade garante uma liberdade de defesa e também um sigilo profissional em prol do cliente. Então, isso me permite, defender da forma adequada, tendo liberdade para isso. E também resguardar o sigilo profissional, que eu, como advogado, tenho o dever e o direito de resguardá-lo. Com base nisso, você pode me questionar, mas Priscila, o entendimento, não é? É de que o local de trabalho ele é inviolável, assim como a minha residência? Sim, o STJ já equiparou, não é? A inviolabilidade da residência ao local de trabalho para o advogado. Só que essa inviolabilidade do escritório, do local de trabalho, também é ampliado para o quê? Para os instrumentos de trabalho, para inclusive as comunicações, as correspondências. Então, vejam aqui comigo, para que a gente possa pontuar juntos aqui no slide, os pontos que você deve se ater. E claro, essa inviolabilidade, ela não é absoluta. Existem algumas possibilidades de quebra, mas antes de eu te falar da quebra, eu vou fazer uma observação aqui, para que você fique atento sobre como funciona essa inviolabilidade, tá? Então, vejam aqui comigo na tela para vocês. Bom, quando a gente fala aqui sobre a inviolabilidade, eu quero só destacar para você. Essa inviolabilidade, ela atinge o local de trabalho, o escritório, né? Então, aqui, ó, local de trabalho, escritório. Também os instrumentos de trabalho. Então, o seu computador, o seu notebook, o seu telefone. Tudo isso, se você utilizar no seu trabalho para trabalhar, é inviolável. E as comunicações e correspondências. Então, a inviolabilidade atinge também aqui as comunicações e correspondências. Ok? Então, a inviolabilidade é uma inviolabilidade do local de trabalho, dos instrumentos de trabalho, das comunicações e das correspondências. Toda comunicação e correspondência do advogado, seja escrita, falada, eletrônica, telemática, ela é inviolável, tá? Essa inviolabilidade tem garantia originária lá na Constituição, no artigo 133 da Constituição Federal. Essa é a base da inviolabilidade. Obviamente, não pode o advogado se valer da inviolabilidade, não é? Para praticar um crime ou se associar a criminosos. A ideia não é essa. A inviolabilidade, ela deve ser utilizada, para garantir uma liberdade de defesa, para garantir o sigilo profissional, tá? Então, reforçando, é inviolável o seu local de trabalho, o seu escritório, é inviolável os seus instrumentos de trabalho, como notebook, como, por exemplo, o seu celular, livros, anotações, pastas que você utiliza, arquivo do escritório, com informações importantes, confidenciais, as comunicações, as correspondências, com base nisso, a gente tem a inviolabilidade. Mas é claro que esse direito da inviolabilidade, ele não é absoluto. Ele é relativizado em algumas situações. Priscila, quando que eu posso ter a quebra da inviolabilidade? Para que eu tenha a quebra da inviolabilidade, necessário é que haja indícios de autoria e materialidade de crime praticado por advogado. Então, se você estiver diante, da prática de crime e materialidade, disso pelo advogado, a gente vai poder ter, então, indícios de autoria e materialidade da prática do crime pelo advogado, a quebra da inviolabilidade. Além disso, a existência, pessoal, de uma ordem judicial,
né? Então, por exemplo, uma medida cautelar motivada, fundamentada, específica e pormenorizada, né? Então, se você tem uma busca e apreensão de documentos, qual documento? O que você busca de forma específica? É um celular? É algum documento específico? Então, a existência de um mandado de busca e apreensão por autoridade competente em sede de decisão fundamentada e pormenorizada, específica. Você não pode ter uma busca e apreensão para buscar o escritório inteiro, não, tem que ser detalhado, específico. E além disso, né? Além disso, nós temos que ter o acompanhamento de representante da OAB no cumprimento da diligência e na análise também dos documentos e equipamentos que, porventura ali, forem apreendidos. Então, você vai ter que ter uma ordem judicial expedida por uma autoridade competente. Essa ordem judicial tem que ser em uma decisão fundamentada, específica e pormenorizada. Além disso, tá? Além disso, vou até trazer uma informação importante. Preciso do representante da OAB, tá? Tanto no cumprimento da diligência, né? No cumprimento da diligência, como também na análise de documentos. Ok? Aí, vem uma observação importante que eu coloquei aqui para vocês, algumas pegadinhas que eu coloquei aqui. Ó, a medida judicial cautelar que importa na violação do escritório ou do local de trabalho do advogado será determinada em hipótese excepcional, desde que exista fundamento em indícios pelo órgão acusatório. Então, a medida judicial cautelar que importe na violação do escritório ou do local de trabalho do advogado será determinada em hipótese excepcional, desde que exista fundamento e indício pelo órgão do acusatório. Então, veja, o que a gente precisa lembrar aqui e pontuar aqui que é muito importante. Primeiro, tá? É vedada a determinação de medida cautelar se primeiro fundada exclusivamente em elementos produzidos em declarações de colaborador, sem confirmação de outros meios de prova. Então, você não pode determinar uma cautelar baseada simplesmente no que foi dito, que disse em colaboradores ali. Não, tem que ter provas, tem que ter outros meios, né? Tem que ter um conjunto probatório robusto para que eu possa falar, vou me valer de uma medida cautelar quebrando a inviolabilidade. Não dá simplesmente para você se valer de uma medida cautelar sem que exista qualquer indício disso, qualquer conjunto probatório. Perfeito? Sim. Pois bem, por isso que a gente colocou aqui que vai ser determinada em hipótese excepcional, ok? É uma exceção, né? Foi o que está aqui no nosso slide na sequência, ainda coloquei para você. É vedada a determinação de medida cautelar se fundada exclusivamente em elementos produzidos em declarações do colaborador, sem confirmação por outros meios de prova. Ok? Só que aqui, pessoal, um detalhe a gente deve fazer, não é? Deve mencionar, trazer aqui para vocês. Essa inviolabilidade técnica, né? Quanto à segregação da documentação pode acontecer. Como assim, Priscila? Por vezes, você tem ali documentos que você não tem como separá-los. Então, por vezes você tem um conjunto de documentos, de alguma forma que eles estão ali reunidos, que não tem como você apartar, separar, né? Tirar uma parte, segregar, não tem como. Então, quer dizer, nesta situação, nós temos um procedimento a ser utilizado. Então, ó, vejam o que eu coloquei aqui. No caso de inviabilidade técnica quanto à segregação da documentação, não tem como separá-la, não é? Da mídia ou dos objetos não relacionados à investigação, em razão da sua natureza ou volume. Então, vamos supor que tem uma parte ali que é compatível com a investigação, é compatível com o que você deseja, mas tem uma parte ali que é de um outro processo, são de outras figuras, e que o sigilo ali deveria ser resguardado, que não tem relação com a investigação, não teria por que eu quebrar o sigilo daquela situação. Nesta hipótese, a cadeia de custódia preservará o sigilo do seu conteúdo, sendo assegurada a presença do representante da OAB nessa análise, ok? Então, se você não conseguir fazer a segregação dos documentos, não é, de mídias ou de objetos não relacionados à investigação, vai se garantir o quê? O sigilo desses
desses documentos aqui pertencentes, ok? Ainda é garantido o direito de acompanhamento por representante da OAB e pelo profissional investigado durante a análise dos documentos, dos dispositivos. Então, não é somente no caso da inviolabilidade, quando a quebra da inviolabilidade, da busca e apreensão durante o cumprimento do ato, eu preciso do representante da OAB? Preciso. Na análise dos documentos, também preciso do representante da OAB? Também é direito que o representante da OAB esteja lá fazendo o seu trabalho, tá? Então, na análise de documentos, dispositivos de armazenamento de informações pertencentes a advogado, apreendidos ou interceptados em todos os atos. Por fim, torna-se vedada a utilização dos documentos das mídias e dos objetos pertencentes a clientes do advogado averiguado, bem como dos demais instrumentos de trabalho que contêm informações sobre clientes. Aqui eu quero chamar a sua atenção para fins de prova. Priscila, posso utilizar um documento de um cliente, não é? De um cliente, né, colhido ali, mas que não tem a relação ali naquela situação? Pessoal, cuidado, não é? As provas colhidas nas diligências somente poderão ser utilizadas, não é? Contra o advogado, não é? E contra o cliente ali, se eles estiverem numa relação de partícipes ou coautores pela prática de um crime que deu causa à quebra da inviolabilidade. Então, se em caso de cliente do advogado averiguado que esteja sendo formalmente investigado como seus partícipes ou coautores pela prática do crime que deu causa à quebra. Então, no caso de coautor, coautores ou partícipes, não é? Que estão ali sendo, né, investigados, partícipes, então clientes, que sejam coautores ou partícipes na relação com o advogado, aqui as provas colhidas poderão ser utilizadas contra o advogado e cliente. Então, essas provas, elas poderão serem utilizadas aqui contra o advogado e contra o cliente. Priscila, não há relação de coautoria ou de partícipe pela prática da investigação que está se fazendo ali do advogado. Então, os documentos do cliente não poderão ser utilizados contra ele, ok? Porque ele é um cliente, ele não é partícipe, ele não é coautor da prática daquele crime que o advogado está sendo investigado, portanto, não há razão para o cliente entrar nisso, ainda mais por ele ter o sigilo profissional resguardado e devendo aqui ser observado. Ah, mas o cliente e o advogado estão ali, ó, praticando juntos, no meio do crime. Pois bem, então aí, sim, os documentos escolhidos, os objetos, mídias e tudo poderão ser utilizados contra o advogado e contra o cliente, porque eles estão em casadinha na prática do crime. Perfeito? Sim. Então, tomem nota aqui, direito do advogado, inviolabilidade do local de trabalho, que não é algo absoluto, é algo relativo.